Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 7 do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 7. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, quando a ansiedade e as manias se encontram. Quando escrevi o livro Mentes e Manias, no qual expus de forma clara e objetiva o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, fiquei e até hoje fico muito impressionada com a quantidade de pessoas que me procuraram, seja para consultas e tratamento, seja por cartas e e-mails, no sentido de obter orientação. Pude perceber quantos se identificaram com o assunto, mas sofriam calados, sozinhos, envergonhados, sem terem a mínima ideia de que se tratava de um problema para o qual existe tratamento. As manifestações dos leitores demonstraram que o objetivo havia sido alcançado: levar o maior número de informações possível ao público sobre os mistérios de um transtorno que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, norteando-os e despertando o desejo de buscar ajuda especializada, não somente para si mesmos, como também para as pessoas de seu convívio. O transtorno obsessivo-compulsivo é, sem sombra de dúvida, o mais complexo quadro entre os transtornos de ansiedade, que intriga tanto os profissionais da classe médica quanto os da psicologia em todo o mundo. É um transtorno que traz um intenso sofrimento aos portadores, que normalmente sofrem sozinhos e tentam esconder o problema dos familiares. Sendo assim, mas já tendo escrito de forma clara e acessível sobre este assunto em um livro à parte, não poderia deixar de citá-lo aqui, mesmo que de forma sucinta ou apenas com informações básicas. Por isso, inicio este capítulo com os seguintes questionamentos. Você tem alguma mania que lhe causa grande incômodo e consome muito tempo da sua rotina? Preocupa-se excessivamente com a limpeza ou organização? Lava as mãos várias vezes ao dia? Ou confere se fechou o gás, portas e janelas, com receio de que algo muito desagradável possa acontecer? Tem pensamentos persistentes que não fazem nenhum sentido, mas provocam muita angústia e prejudicam a sua vida? Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, ou se identificou em situações muito parecidas, pode estar sofrendo de transtorno obsessivo compulsivo e precisando de ajuda especializada. Como o próprio nome já diz, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos repetitivos, negativos, estressantes, de natureza sempre ruim ou desagradável, que surgem de forma insistente e intrusiva, como se fossem disquinhos arranhados de que a pessoa não consegue se desvencilhar. Esses pensamentos obsessivos, por mais que pareçam absurdos ou irreais, tornam-se incontroláveis. Mesmo que seja improvável que tais pensamentos se concretizem no plano real, os portadores supervalorizam a possibilidade de eles acontecerem e, por isso, desenvolvem comportamentos repetitivos, compulsões, na tentativa de evitar que ocorram. É uma forma de compensar e aliviar o estado ansioso em que se encontram. Assim, as compulsões, conhecidas popularmente como manias, são comportamentos repetitivos que a pessoa se obriga a ter para anular as consequências de seus pensamentos obsessivos que ela teme que se realizem. Como exemplos, posso citar a pessoa que chega dezenas de vezes às trancas de suas portas e janelas porque pensa seguidamente que alguém pode invadir a sua casa em função de um mero descuido, ou ainda
contar infinitas vezes determinados objetos com medo de perdê-los. Mesmo sabendo que tudo está certo, o medo e a ansiedade são tão intensos que é quase impossível cessar a verificação. As compulsões também são conhecidas como rituais e podem ser expressas das mais diversas formas, dependendo de cada caso. Muitas vezes não têm uma relação direta, pelo menos plausível, com o pensamento em si. Uma boa forma de você, leitor, entender as obsessões no toque é vivenciar o seguinte teste. Nos próximos 10 segundos, feche os olhos e não pense na cor azul. Percebeu a dificuldade? Se você fez o teste, notou que durante esse período foi impossível não pensar nessa cor. Você certamente também deve ter sentido que, quando deseja muito não pensar em alguma coisa, paradoxalmente, esse pensamento se fixa na sua mente de uma forma incontrolável. É automático. É exatamente esse descontrole de pensamento que leva a pessoa a praticar os atos compulsivos. Porém, invariavelmente, os pensamentos dos que sofrem de toque e que, consequentemente, levam à prática de rituais, compulsões, são de conteúdo ruim, catastróficos e persistentes. Assim, quanto mais o portador de toque tenta se livrar do pensamento ruim por meio das manias, na tentativa de exorcizar as obsessões geradoras de grande ansiedade e sofrimento, mais ele se torna presente e repetitivo, mesmo sabendo que não faz nenhum sentido. Henrique, um comerciante de 26 anos, relata a forma como surgiram os primeiros sintomas e a proporção que o problema tomou com o passar dos anos. Tudo começou aos 15 anos. Nessa época, eu me sentia responsável pela minha irmã mais nova e gostava de me impor. Mas Cristina adoeceu e faleceu antes que eu completasse 16 anos. A partir daí, passei a pensar que ela morreu por minha culpa, pela forma como eu a tratava. Jamais me perdoei por isso. Comecei a ter pensamentos estranhos que me perturbavam tanto que eu me obrigava a fazer certas tarefas. Caso contrário, alguém da minha família iria morrer também. Assim, passei a organizar simetricamente todos os livros da estante, os CDs e tudo o que encontrava pela frente, sem nenhum controle. Tinha total consciência de que isso era absurdo, mas também a nítida impressão de que, se eu não fizesse, poderia prejudicar outras pessoas. Depois, impus-me a andar sempre com alguma roupa branca, principalmente a camisa. Acreditava que qualquer outra cor pudesse atrair coisas ruins. Um dia, um amigo comentou que seu filho, de apenas 1 ano e meio, não poderia mais tomar leite por recomendação do pediatra. Desde então, nunca mais ingeri leite ou qualquer derivado de leite com medo de adoecer ou morrer. Com o tempo, os pensamentos ruins e as manias foram aumentando e hoje estão num nível insuportável. Todos dizem que sou esquisito, sistemático, metódico, mas, para ser sincero, acho que estou enlouquecendo. Pedi férias no trabalho e não consigo mais raciocinar direito. O medo e a ansiedade são sempre os combustíveis que alimentam o pensamento obsessivo e, por consequência, a compulsão, manias. O seu portador vive numa prisão emocional e mental de que somente ele tem a chave, mas, por medo ou por falta de entendimento e orientação, não consegue fazer uso dela. O medo e a ansiedade podem se tornar insuportáveis se o indivíduo não der vazão à compulsão, que é o caminho mais curto para se livrar do pensamento desagradável. Infelizmente, esse caminho que parece mais fácil, na realidade, é uma grande cilada. Segundo algumas pesquisas, as pessoas com toque levam cerca de 10 anos após o surgimento dos primeiros sintomas para procurar ajuda profissional. Isso se deve aos seguintes fatores: o portador
sabe que esses pensamentos são absurdos. Acredita que, por si próprio, conseguirá controlá-los, nem que seja dando vazão aos seus atos compulsivos. Acredita que essas compulsões não afetarão drasticamente a sua vida. Tem vergonha de expor aos outros o seu problema. Os familiares muitas vezes percebem alterações no comportamento do portador de toque, mas consideram estes hábitos repetitivos como esquisitices e, por falta de informação, não acreditam se tratar de uma doença. A atitude da família só começa a mudar à medida que o caso progride e piora de tal forma que compromete a rotina diária desse indivíduo, assim como a de todos os envolvidos. É muito comum que uma pessoa com toque, que habitualmente é muito pontual e irrepreensível no cumprimento de seus deveres, acabe mudando esse comportamento, uma vez que a realização dos rituais, manias, impostos por ela mesma, demanda um tempo considerável. Banhos demorados, estar impecavelmente arrumado antes de sair de casa ou verificar todos os detalhes, por exemplo, às vezes consome horas, interferindo nos compromissos sociais, profissionais e acadêmicos do indivíduo. Thaís, de 27 anos, secretária bilíngue, relata o quanto o toque prejudicou sua vida pessoal. Há cerca de 4 anos comecei a sentir um incômodo de que meus dentes estavam sujos com certa frequência. Toda vez que isso acontecia, me sentia melhor ao escová-los. O fato é que eu ainda não me convencia de que eles já estavam limpos e precisava escová-los novamente para tirar aquela sensação desagradável. Com o passar do tempo, isso foi piorando e precisava repetir a escovação por 15 até 20 vezes ao dia. Se eu tentasse me controlar, sentia falta de ar, palpitação, tremores e muito medo. A situação foi se agravando a ponto de desgastar o esmalte dos dentes, perder alguns deles e ter problemas na gengiva. Depois disso, sentia-me suja por inteiro. Precisava tomar banho várias vezes ao dia e ficava muito tempo debaixo do chuveiro. Só saía do banho quando o sabonete acabava. Com isso, eu, que sempre fui muito certinha e responsável, comecei a me atrasar para o trabalho e meu rendimento despencou. Sem falar na minha aparência, que piorava a olhos vistos, com a pele e os dentes visivelmente prejudicados. Minha autoestima desapareceu e a depressão tomou conta de mim por eu me ver daquela maneira. Não tive mais chances. Fui demitida e hoje estou desesperada. Os sintomas de toque envolvem as seguintes alterações do comportamento: rituais, compulsões, repetições, evitações. Dos pensamentos: preocupações excessivas, dúvidas, pensamentos de conteúdo inapropriado, obsessões. Das emoções: medo, desconforto, aflição, culpa. Alguns casos de toque evoluem de forma tão extrema a ponto de o portador não conseguir mais esconder o problema, expondo-se em situações bizarras e muito constrangedoras. As compulsões ou manias mais frequentes: mania de limpeza e lavagem, banhos intermináveis, lavar repetidas vezes as mãos até sangrarem, medo de se contaminar ao tocar determinados objetos, limpar os objetos com diversos produtos de limpeza, etc. Mania de ordenação ou simetria, ritual de guardar ou ordenar determinados objetos sempre da mesma forma, na mesma posição ou ainda com a mesma simetria em relação aos demais objetos. O jogador inglês de futebol David Beckham admitiu em abril de 2006 que sofre de toque e precisa colocar os objetos em linha reta ou em pares. Segundo ele, ao chegar a um hotel, antes mesmo de relaxar, precisa guardar todas as revistas e livros em uma gaveta.
tudo deve estar impecável. Mania de verificação ou checagem. Conferir diversas vezes se trancou o carro, se o filho chegou da escola, se o despertador está programado para a hora certa, se desligou o gás do fogão, etc. Mesmo que tudo esteja perfeito, a dúvida sempre invade a mente de quem sofre de toque, que acaba por repetir o movimento infinitas vezes. Mania de contagem. Não conseguir subir uma escada sem contar o número de degraus. Contar as listras da camisa do seu interlocutor durante uma conversa. Quantas janelas tem o prédio ao lado, cada vez que um pensamento desagradável invade sua mente, entre outros. Mania de colecionamento. Guardar uma série de inutilidades, na maioria das vezes, verdadeiros lixos, como garrafas vazias, jornais velhos, por puro medo de que possam um dia precisar daquelas quinquilharias e não tê-las mais à mão. Muitas pessoas, ao ganhar ou comprar determinados objetos, em vez de usá-los imediatamente, guardam-nos por anos a fio, esperando uma ocasião especial ou simplesmente por não conseguirem se desvencilhar deles. Muitas vezes, a casa dessas pessoas vira um verdadeiro depósito de objetos de todas as espécies, que as impede de se locomover dentro de seu próprio lar. Mania de repetição. Ligar e desligar o interruptor de luz, apagar e reescrever, escrever a mesma frase várias vezes, etc. Esse tipo de compulsão, na maioria das vezes, ocorre em conjunto com outras, tais como a de checagem e a de lavagem, por exemplo. Mania mental. Normalmente são atos voluntários, como pensar em uma determinada frase ou som para anular determinados pensamentos desagradáveis. Pode ocorrer por meio de questões místicas, como rezar por horas a fio para evitar que algo ruim ocorra com uma pessoa querida. Pensar em números, frases, palavras repetidamente para afastar as ideias ruins que invadem sua mente também é comum. Manias diversas. Não usar marrom ou outra cor. Cuspir ao passar numa esquina com velas. Não cortar os cabelos ou unhas por medo de que algo aconteça, etc. Geralmente estão relacionadas a evitações e superstições, mas sempre com intenso sofrimento. Não raro, os pacientes também relatam obsessões de conteúdo sexual e ou de caráter religioso, o que envolve sentimentos de muita culpa. Um exemplo desse tipo de obsessão pode ser observado no depoimento de Carla, 22 anos, universitária, que descreve como tentou resolver o seu problema. Quando eu tinha 15 anos, tive uma grave discussão com meu pai, que não aceitava de maneira alguma que eu namorasse. Passado esse conflito, comecei a ter uns pensamentos absurdos, sempre ligados a temas violentos, sexuais ou religiosos. Foi horrível. Lembro que me sentia muito culpada e achava que estava ficando louca. Não conseguia controlar meus pensamentos. Começava a rezar o Pai Nosso sempre que esses pensamentos me atacavam, mas nem sempre dava resultado. Passei a ter manias totalmente sem sentido para me livrar das ideias ruins, como bater de um lado ao outro da parede, deitar no meio da sala, etc. Na época, não suportei e acabei contando aos meus pais o que estava acontecendo comigo. Ficaram apavorados. Levaram-me a uma benzedeira, depois a um centro espírita e assim por diante. Há algum tempo, li uma entrevista sobre o toque e reconheci em mim muitos daqueles sintomas descritos. Mostrei aos meus pais, que procuraram a ajuda de um psiquiatra e de uma psicóloga. Depois de um ano de tratamento, já me sinto mais encorajada e, aos poucos, estou controlando meus pensamentos e minhas manias. Todos nós podemos ser um pouco obsessivos, supersticiosos
ou ter algumas manias, como forma de nos organizar melhor e de prevenir problemas. Na verdade, ser um pouquinho preocupado e ansioso na medida certa é bastante importante. No entanto, se isso passa de um determinado limite, chegando a criar pensamentos e comportamentos repetitivos que nos trazem sofrimento, que nos fazem perder horas de nosso dia, impedindo-nos de viver a vida de forma plena, é hora de acender a luz vermelha e procurar ajuda. Liberte-se da prisão mental. O toque já foi considerado um transtorno raro, até porque as pessoas portadoras costumam esconder seus problemas, normalmente por vergonha, já que elas mesmas têm consciência do absurdo de seus pensamentos e compulsões. Mas, atualmente, se sabe que cerca de 4% da população em geral sofre do problema, sendo, portanto, mais comum que o diabetes. É possível que exista um contingente muito maior de portadores de toque e, conforme as informações vão sendo divulgadas para o público leigo, mais condições tem o indivíduo de identificar o problema e buscar ajuda. O transtorno costuma aparecer em média entre 20 e 25 anos de idade, acometendo um pouco mais as mulheres do que os homens. Um número relativamente grande de crianças também costuma aparecer no consultório com o quadro já instalado. O toque tem um curso crônico e, à medida que o tempo passa, a tendência é piorar. Assim, quanto mais rápido forem feitos o diagnóstico e o tratamento adequado, mais chances o indivíduo tem de recuperar sua qualidade de vida e evitar que o problema interfira de forma dramática nos campos social, profissional, acadêmico, entre outros de grande importância. Quanto às causas do transtorno, ainda não se sabe com precisão, mas há um desequilíbrio neuroquímico em algumas áreas do cérebro, envolvendo principalmente o neurotransmissor serotonina. O mecanismo exato ainda não está totalmente esclarecido. No entanto, hoje já se tem muito mais dados importantes do que há algumas décadas. De qualquer forma, uma coisa é certa: o componente genético é muito forte, uma vez que é comum que várias pessoas de uma mesma família sejam acometidas. Os traços de personalidade que colocam uma pessoa sob risco de desenvolver o toque são a ansiedade, o perfeccionismo, o desejo de ter tudo sob controle, um senso exagerado de responsabilidade e de dever. No que tange ao tratamento, é fundamental que seja medicamentoso, pois visa corrigir os baixos níveis cerebrais de serotonina. A psicoterapia de abordagem cognitivo-comportamental também é de grande importância, pois atua de forma bastante objetiva e estruturada para que os portadores de toque mudem suas ideias distorcidas em relação aos acontecimentos, ao ambiente e à vida em geral, bem como seus comportamentos repetitivos. Mesmo após as melhoras substanciais, o ideal é manter a medicação por pelo menos 2 anos para evitar recaídas. Em casos mais graves, há necessidade de usar a medicação em baixas doses pelo resto da vida. Se a pessoa estiver passando por momentos de estresse psicológico ou biológico, os sintomas podem aparecer ou se intensificar. Por isso, o tratamento deve conter também um componente de mudança de estilo de vida para minimizar a suscetibilidade ao estresse. A prevenção é um fator importante. As diferentes manifestações do toque causam grandes sofrimentos aos seus portadores, que podem se sentir fracos, loucos, incapazes, autocríticos, gerando culpas e depressão. Os familiares também devem estar muito bem informados a respeito do assunto, pois muitas vezes, com a melhor das intenções, acabam se envolvendo nos rituais do paciente e contribuindo para que o problema aumente. De maneira inversa, por falta de informação,
A família também pode ser um fator de agravamento do problema ao debochar, ironizar, ridicularizar ou expor o portador de toque a situações desagradáveis. Carinho, apoio e compreensão são fatores que não podem faltar quando o médico e ou terapeuta está diante de um paciente com transtorno obsessivo compulsivo. No entanto, é fundamental enfatizar que o tratamento só será bem-sucedido quando houver muita paciência, vontade e persistência por parte tanto do portador quanto das pessoas do seu convívio. O tratamento, para que seja eficaz, depende de todos, mas principalmente daquele que sofre do problema. Além disso, para despertar desse sonho ruim, é necessário se flexibilizar, entender e aceitar as fatalidades e os acontecimentos inevitáveis da vida. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural e só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então, olha aí, Monsieur Binot, melhor ainda, é o barato interior. O que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. Joyce Monsieur Binot.